Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Anderson Souza e nesse vídeo eu vou tratar a respeito do tema fotossíntese. Essa é uma aula mais voltada para o ensino superior e, a princípio, eu vou dividir essa aula em dois vídeos para que o conteúdo não fique tão extenso. A fotossíntese é a síntese de moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono e da água, utilizando a luz como fonte de energia. Essa é uma definição que, apesar de bem simples, descreve muito bem o que acontece durante a fotossíntese e qual é o objetivo dela. Os organismos que fazem a fotossíntese, primordialmente plantas. Quando nós pensamos em fotossíntese, imediatamente nós pensamos em plantas, mas não apenas elas, também algas, que vamos lembrar, não são plantas, e cianobactérias, que são organismos unicelulares, mas que podem viver em colônias também. Esses são os três organismos que primordialmente realizam a fotossíntese, mas eu quero deixar uma menção honrosa aqui a uma lesma do mar que aparentemente está fazendo fotossíntese. Tá? Essa é uma descoberta ainda muito recente e muita gente ainda tem a descobrir a respeito dela, mas com o tempo aí a gente vai ter mais informações a respeito desse organismo. Para a nossa aula, eu vou utilizar como base as plantas para dar a minha explicação, mas tenham em mente de que todos os mecanismos, ou se não, pelo menos a maioria deles que eu citar aqui, vão acontecer em todos os organismos fotossintetizantes. Tá? Mas por facilidade didática, eu vou utilizar as plantas como base. Né? Então, nas plantas, a fotossíntese vai acontecer nas células foliares, em organelas chamadas de cloroplastos, que são essas organelas verdes que vocês veem nesse tecido vegetal. Aqui eu tenho uma visão em corte do cloroplasto e a gente consegue ver que ela é uma organela muito rica em membranas. Né? E essas membranas elas se organizam de tal forma, se empilhando, formando estruturas que são chamadas de grânulos. Né? Essas membranas são chamadas de tilacoides e elas são extremamente importantes para o tema fotossíntese, pois é nela que a boa parte das reações vão acontecer. Né? Aqui a gente tem uma visão um pouco melhor, essa é uma micrografia, provavelmente eletrônica, né? E a gente consegue ver aqui que existem basicamente dois tipos de tilacoides. Né? Os tilacoides que se empilham formando os grânulos e os tilacoides um pouco maiores que praticamente perpassam de um grânulo até o outro, que são chamados tilacoides do estroma. Estroma é esse interior semigelatinoso do cloroplasto, onde tem ali embebido uma série de substâncias responsável por uma série de reações químicas que a gente vai ver ao longo dessas aulas. Antes de continuar, eu só quero deixar aqui uma recomendação para vocês. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, que é uma visualização em 3D do interior do cloroplasto, dos tilacoides, das moléculas que neles existem, para que vocês consigam visualizar tudo aquilo que a gente vai estudar aqui. Tá? A fotossíntese ela vai acontecer em duas etapas. A etapa fotoquímica, que vai acontecer nos grânulos dos tilacoides. Lembrem-se, os tilacoides se empilham, formando estruturas chamadas de grânulos. É nessa fase que vai acontecer a quebra da molécula de água, que, já que está acontecendo na presença da luz, é chamada de fotólise, e acontece, baseado nisso, a liberação de gás oxigênio, que é esse gás que nós respiramos. Né? Nessa fase também é produzido o ATP, que nada mais é do que uma moeda energética, é energia, e NADPH, que é um cofator extremamente importante, uma série de reações, inclusive nas reações que se seguem na etapa química, que é a próxima etapa da fotoquímica. Que é a próxima etapa da fotossíntese. Nessa etapa química é onde vai acontecer a incorporação do gás carbônico e a produção de matéria orgânica, né, primordialmente açúcar, a partir de uma série de reações que é chamada de ciclo de Calvin-Benson. Né? Essas duas fases também são chamadas de fase clara ou fase escura, mas eu particularmente não gosto dessa nomenclatura, principalmente porque lá no ensino médio os alunos podem acabar confundindo e entendendo que uma fase vai acontecer de dia e outra fase vai acontecer à noite.
o que não é o caso, tá? As duas fases vão acontecer ao mesmo tempo, na presença de luz. A diferença é que a fase química não precisa diretamente da luz, tá? Mas essas reações todas elas nós vamos ver em detalhes e vamos entender, tá? Nesse vídeo eu vou tratar especificamente da fase fotoquímica e no próximo vídeo eu vou tratar da fase química, tá? Para que a gente possa ver com detalhes cada uma dessas etapas. Falando então da fase fotoquímica, eu tenho aqui uma representação de uma membrana dos tilacoides que nós acabamos de ver, mas antes da gente ver as reações que acontecem aqui, eu quero dar uma olhada mais de perto nessas duas estruturas que existem aqui, que são os fotossistemas, tá? Nessa membrana vai ter uma série de moléculas que estão aqui representadas, mas a gente vai dar uma olhada primeiro nesses fotossistemas para a gente ver do que eles são compostos, o que acontece neles, tá? Eu fiz aqui um pequeno esquema para a gente poder visualizar os fotossistemas, onde cada um desses círculos aqui representa uma molécula. E que moléculas são essas? São chamados pigmentos fotossintetizantes, tá? Que você provavelmente conhece, e o mais famoso deles é a clorofila. E qual a característica primordial desses pigmentos fotossintetizantes? É a presença de duplas conjugadas, né? que é essa sequência de dupla ligação, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, numa cadeia muito longa, aonde o que acontece? Esses elétrons que participam dessas duplas conjugadas, eles são elétrons que são um pouco mais livres, eles estão um pouco mais soltos na molécula, tá? Justamente porque eles sofrem o fenômeno da ressonância. E o que seria esse fenômeno? Ora, lembre-se que lá na química orgânica a gente aprendeu que um anel de benzeno ele pode ser descrito, ele pode ser escrito com um círculo no meio. Ao invés de você colocar aquelas duplas ligações alternadas, você pode escrever um círculo no meio. Por que isso? Porque esses elétrons dessas duplas ligações eles ficam mudando de posição alternadamente. Por quê? Justamente porque eles estão mais soltos, eles estão mais livres, o que significa que essas moléculas elas são, portanto, mais excitáveis. Eu consigo perturbar os elétrons dessa molécula com mais facilidade. E é justamente isso que a luz faz. O que vai acontecer aqui é que a clorofila ela acaba sendo o pigmento mais abundante nas células vegetais, nos cloroplastos, mas ele não é o único pigmento. Tá? Existe uma série de outros pigmentos, como os carotenoides, por exemplo, que exploram outras faixas de comprimentos de ondas de luz. A diferença entre esses pigmentos permite que a planta explore todo o espectro luminoso que cai na luz visível e basicamente qualquer tipo de luz visível que bata na planta, ela vai poder aproveitar. Né? Então a gente tem aqui o fotossistema, e o fotossistema é formado por uma aglomeração muito grande desses pigmentos, e a gente vai ver o que acontece quando esse fotossistema recebe luz. Né? Como eu falei, essas moléculas, justamente por esse sistema muito grande de duplas conjugadas, os elétrons ali eles ficam mais livres, mais facilmente excitáveis. Então, quando a luz bate num pigmento desse, o que vai acontecer é que o elétron vai receber energia e ele vai subir para níveis mais energéticos, mas como ele não vai conseguir manter essa energia, ele vai ser atraído de volta. E quando ele retorna ao seu nível, ele libera um pouco de energia. E o que acontece com essa energia? A luz está batendo em todo o fotossistema, os pigmentos mais externos, aqueles que estão na borda, eles estão recebendo a energia do Sol, os elétrons estão sendo excitados e estão liberando energia. Esse pigmento aqui vai receber essa energia do pigmento ao lado dele, ou seja, ele vai ser perturbado, mas além dessa energia, esse pigmento está recebendo também a energia da luz. Ou seja, esse pigmento, esse elétron, ele vai ser mais excitado ainda. Ele vai pular um pouco mais alto. Quando ele faz isso, ele também vai liberar um pouco mais de energia.
perturbando o pigmento ao redor dele, que além dessa energia, também está recebendo energia do Sol, da luz, perdão, e energia dos pigmentos em volta dele. Então esse elétron ele vai se excitar mais ainda. E o que isso permite é que aconteça uma espécie de amplificação energética, de tal modo que quando essa energia chega no centro de reação, nos pigmentos mais internos do fotossistema, esses elétrons eles estão recebendo tanta energia que eles acabam sendo expulsos do fotossistema. Esses elétrons não vão ser perdidos, a gente vai ver o que acontece com eles, mas justamente por essa característica de amplificação energética é que esse modelo também é chamado de complexo antena. Tá? Então, aqui a gente tem de novo uma representação esquemática das membranas de tilacoides e das moléculas que ali existem com os fotossistemas. Então, o que vai acontecer? Os fotossistemas estão tendo seus elétrons excitados. E o que acontece? Cada molécula dentro dessa membrana ela tem um potencial de oxidorredução, ou seja, ela tem um determinado nível de eletronegatividade. Umas moléculas gostam mais de elétrons do que outras moléculas. Os fotossistemas são as moléculas, os grupos de moléculas que mais gostam de elétrons. São moléculas, são grupos de moléculas que não perdem elétrons, elas não entregam elétrons para outras moléculas. Mas como esses fotossistemas estão sendo perturbados pela luz, esses elétrons eles estão sendo expulsos do fotossistema. Aqui eu representei apenas no fotossistema 2, mas a mesma coisa está acontecendo no fotossistema 1. E quando esses elétrons são expulsos, agora sim, ele pode ser capturado pelas moléculas que existem aqui na membrana. A primeira delas é a plastoquinona, que vai capturar esse elétron. Só que a plastoquinona está do lado de um outro complexo molecular, que é o citocromo, que gosta mais de elétrons ainda do que a plastoquinona. Então esse elétron acaba sendo roubado. A citocromo, então, vai passar esse elétron para a plastocianina, que gosta mais de elétrons ainda, e esse elétron da plastocianina vai ser, então, capturado pelo fotossistema 1, que, como eu disse, é o que gosta mais de elétrons de todas as moléculas que tem aí. Só que esse fotossistema também está sendo perturbado pela luz, e esse elétron acaba sendo transferido para a ferrodoxina. Esse caminhar do elétron pela membrana dos tilacoides acaba formando uma espécie de corrente elétrica, e que tem como aceptor final o NADP, que é um cofator, porque perceba, esses elétrons estão caminhando, o fotossistema está perdendo elétrons, alguém tem que ser o receptor final desses elétrons. Quem faz esse papel é o NADP, a ferrodoxina, através de uma ação enzimática, de uma enzima, né, vai transferir esse elétron para o NADP, que vai se reduzir a NADPH, ou seja, o NADP vai carregar esse elétron, vai juntar com um próton e formar um hidrogênio, então ele vai carregar esse elétron na forma de um hidrogênio, e esse NADPH, então, vai seguir lá para a fase química, que nós vamos ver no próximo vídeo. Aqui a gente tem um esquema que pode ajudar vocês a entender melhor, né, o que está acontecendo na membrana dos tilacoides, que é chamado de esquema Z da fotossíntese. E aqui eu tenho um gráfico onde demonstra cada uma das moléculas que existem na membrana dos tilacoides, e perceba que os fotossistemas são os dois complexos moleculares que têm o maior potencial de oxidorredução, ou seja, eles gostam mais de elétrons do que todo mundo. E esses fotossistemas eles não entregam elétrons para outras moléculas, mas como eles estão sendo perturbados pela luz, naquele mesmo esquema que nós vimos, esses elétrons eles são excitados, são expulsos do fotossistema, e agora sim eles podem ser capturados ou pela plastoquinona, no caso do fotossistema 2, ou pela ferrodoxina, no caso do fotossistema 1. E eles começam então a viajar pela membrana dos tilacoides, naturalmente, né, descendo esse potencial de oxidorredução até chegar no NADP, que vai ser o aceptor final desse elétron, que vai se oxidar a NADPH, e vai ter como doador de elétrons a água. Porque perceba,
Esse fotossistema ele está sendo perturbado pela luz e está perdendo elétrons constantemente. Mas não tem problema, porque a plastocianina está repondo esses elétrons. Mas o fotossistema 2 não tem ninguém, não tem nenhuma outra molécula aqui na membrana passando elétrons para ela. Alguém tem que fazer essa doação de elétrons. Quem faz esse papel é a água. A água é quebrada, o oxigênio ele vai se juntar com o oxigênio de outra molécula de água e vai formar gás oxigênio, que vai para a atmosfera, é o que a gente respira. E o hidrogênio, vamos lembrar, o hidrogênio ele é formado por um próton e um elétron. O elétron que ele tem vai para o fotossistema, o próton que ele tem fica aqui, no interior do tilacoide. Ele começa a causar um acúmulo de prótons desse lado aqui. Seja por conta da quebra da fotólise da água, seja por conta do bombeamento de prótons para dentro aqui dos tilacoides pela cadeia transportadora de elétrons, que também transporta prótons. Porque, veja, o elétron ele passa para a plastoquinona e ele atrai um próton. Porque, lembre-se, a natureza vai sempre tentar buscar o equilíbrio. Ela vai sempre tentar juntar um elétron com um próton para fazer um hidrogênio. Então o elétron passa para a plastoquinona, atrai um próton, só que o elétron é roubado. O próton fica aqui num ambiente que não é adequado para ele e ele é repelido para onde? Para o caminho, para a saída mais rápida, que é aqui para dentro dos tilacoides. A mesma coisa vai acontecer no citocromo. Tá? Então vai começar a acontecer um bombeamento de prótons ao longo da cadeia transportadora de elétrons aqui, para dentro dos tilacoides, né, nessa região que é chamada do lúmen, da luz do tilacoide. Né? Os tilacoides vão formar como se fossem uns pequenos saquinhos. Né? Esses prótons, então, que são cargas positivas, eles vão começar a se acumular aqui e, por consequência, vai começar a se acumular carga negativa do outro lado, do lado de fora do estroma, né? Do lado de fora dos tilacoides. Então, naturalmente, esses prótons vão querer sair. Só que a membrana não deixa eles saírem. A única forma desses prótons saírem de dentro dos tilacoides é através de um carreador específico, que é o ATP sintetase, ou ATP sintase. Tá? Os prótons, então, eles vão passar por essa ATP sintase, que é um complexo proteico. A gente tem uma série de proteínas aqui. E quando esse próton ele passa pela ATP sintase, ele causa uma deformação nas moléculas desse complexo, de tal forma que eles vão juntar ADP e fósforo inorgânico para formar ATP, que é a energia molecular. Eu tenho aqui essa ilustração que demonstra melhor o que acontece. Então, o ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fósforo inorgânico, eles vão se ligar aqui no sítio ativo de uma das proteínas, e quando eles fizerem isso, vai passar um próton por aqui, e essa molécula, esse complexo proteico da ATP sintase, ele vai se deformar. No que ele se deforma, ele gira e ele aperta o ADP mais o PI, que vai acabar formando o ATP. Nisso ele gira mais uma vez, ele se abre e libera o ATP que foi formado. Então, baseado nisso, a gente tem a conversão de energia potencial elétrica em energia mecânica, porque isso aqui vai girar e vai apertar duas moléculas uma contra a outra. E essa energia mecânica, então, vai ser convertida em energia potencial química. Então, perceba aí que nessa fase que nós estamos estudando, que é a fase fotoquímica, ela vai produzir NADPH, que vai ser utilizado lá na fase química, e ATP, que é a energia que também vai ser utilizada lá na fase química. Tá? Além, é claro, de realizar a fotólise da água. Antes de finalizar essa parte da etapa fotoquímica, eu só queria deixar então que nessa cadeia transportadora de elétrons, o elétron ele vai ter dois caminhos principais por onde ele pode seguir. Tá? Ele vai seguir para a ferrodoxina, saindo do fotossistema, né? Então ele vai correr por toda a membrana dos tilacoides e vai parar no aceptor final dele, que é o NADP. Mas esse elétron ele também pode ser capturado de volta pelo citocromo. Em que situação isso vai acontecer? Ora, perceba,
o fotossistema está perdendo elétrons e está entregando esses elétrons para a ferrodoxina. Mas a ferrodoxina tem uma capacidade limitada de elétrons. Se por acaso a ferrodoxina estiver lotada de elétrons, e por que ela estaria lotada de elétrons? Porque não tem NADP. Se faltar NADP, o NADP não vai poder pegar o elétron da ferrodoxina, a ferrodoxina então vai ficar lotada, e a ferrodoxina não vai poder pegar o elétron que está saindo do fotossistema. Mas veja, esse fotossistema está recebendo luz, ele está sendo perturbado e ele está expulsando elétrons. Se a ferrodoxina não está pegando esses elétrons acabam sendo capturados de volta pelo citocromo. No citocromo ele segue o caminho dele de volta para o fotossistema, que é o caminho natural, e esse elétron ele vai acabar circulando aqui na membrana dos tilacoides sem nunca seguir em frente. Em que situação vai faltar NADP? Em que hipótese pode acontecer de não estar aparecendo esse NADP aqui? A gente vai ver lá na fase química, mas só adiantando aqui rapidamente, vai faltar NADP aqui na fase fotoquímica se faltar ATP lá na fase química. Se faltou energia na fase química, o NADPH ele não vai se converter de volta em NADP. Porque o que vai acontecer? O NADP ele vai passar aqui, vai capturar esse elétron na forma de um hidrogênio e vai se reduzir a NADPH. Lá na fase química, esse NADPH ele vai entregar esse oxigênio em uma das reações químicas e vai se oxidar de volta a NADP. Aí esse NADP volta aqui para pegar mais um elétron e esse ciclo continua indeterminadamente. Se faltar energia lá na fase química, o NADPH ele não vai conseguir se reoxidar de volta a NADP. Se faltar NADP, vai acontecer o que nós acabamos de descrever aqui. Esse caminho cíclico que o elétron vai tomar aqui. E qual é a vantagem, qual é o ganho que o organismo vai ter com o elétron circulando por aqui? Vai acontecer que toda vez que o elétron passar pelo citocromo, ele vai bombear um próton aqui para dentro. Então o elétron passa, ele atrai um próton, mas o elétron é roubado, o próton fica aqui e é repelido aqui para dentro. O elétron então volta para o fotossistema, que é expulso, acaba sendo capturado de volta para o citocromo, bombeia mais um próton, e o que vai acontecer é que isso daqui vai começar a ficar saturado de novo de prótons. De novo, ou pela quebra da água, ou por esse esquema cíclico. Toda vez que o elétron passa, bombeia um próton, ou toda vez que o elétron passa, bombeia um próton. E o que esses prótons vão fazer aqui no interior do tilacoide? Eles vão justamente induzir a produção de ATP, que é o que está faltando lá na fase química. Então vai acontecer a produção em massa de ATP, de energia molecular, que agora sim vai lá para a fase química, a energia vai ser utilizada, o NADP vai conseguir se reoxidar de volta, o NADPH, perdão, vai conseguir se reoxidar de volta a NADP, e aí sim o NADP vai poder vir aqui, pegar um elétron, e o fluxo de elétrons começa a ocorrer novamente na direção correta. Então, perceba a perfeição da natureza, no sentido de que estou precisando de energia, acontece um desvio para a produção de energia. Estou precisando de NADPH, acontece um desvio para a produção de NADPH. Nada disso é intencional, nada disso é racional, evidentemente, mas é uma série de reações em cadeias, uma coisa que vai levando a outra, que proporciona essa perfeição e essa beleza que nós vemos aí na natureza, né? Só para finalizar, então, eu quero deixar uma outra recomendação para vocês, de um outro vídeo, que também vai estar na descrição desse, para vocês visualizarem o complexo ATP sintetase, como ele funciona, para vocês verem, né, de fato ele funcionando ali em 3D. Isso certamente vai ser muito útil para vocês compreenderem, né, como que esses geradores moleculares funcionam produzindo energia. Esse vídeo trata do ATP sintetase da mitocôndria, mas é exatamente a mesma coisa que acontece no cloroplasto, né? Inclusive o cloroplasto tem uma relação muito grande com a mitocôndria. Mas isso daí é assunto de um outro vídeo. A partir daqui a gente vai começar então a falar da fase química
e isso eu vou deixar para o próximo vídeo, para que esse daqui não fique tão longo. Agradeço a audiência de todos vocês e até o próximo vídeo.